Sou Carlos Schmidl, eu sou fundador da Predify. Hoje eu sou gerente executivo, né, da Predify dentro do ecossistema NeoGrid. A Predify é uma das 5 startups adquiridas pela NeoGrid, né, nos últimos anos, e hoje a gente compõe esse ecossistema de soluções, né, para a indústria e varejo, principalmente CPG, mas que a gente atende aí diversos outros segmentos também. Hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre promoção e precificação, e o objetivo é trazer algumas ideias de como a inteligência artificial pode ajudar, né, a ter mais inteligência em preços promocionais e regulares. Só para contextualizar, eu vou me apresentar aqui brevemente, trazendo alguns detalhes, né, de quem sou eu, para que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu costumo dizer que eu sou um quase matemático, eu cursei matemática pela Universidade Federal de São Carlos, acabei abandonando no último semestre para poder empreender, e também porque eu não gostava de dar aulas no ensino fundamental. Então, esse foi um dos objetivos de eu ter saído do curso, né? Para que eu não fosse professor, não tivesse um plano B quando eu estivesse empreendendo. Também sou tecnólogo em processos gerenciais, hoje eu sou mestrando da UFSCar também, né? Eu faço uma pesquisa sobre precificação ética em algoritmos de inteligência artificial. A gente vai falar um pouquinho disso também daqui a pouco. Sou professor convidado de um MBA aqui na UFSCar, voltado para informação, tecnologia e inovação para negócios. Mentor de programas de startup, sou desenvolvedor desde os 10 anos. Como eu falei, fundador da Predify, gerente executivo. E acho que vocês podem perceber também que eu gosto um pouquinho de automobilismo, né? Então, aqui no fundo do meu escritório tem algumas peças, né, de relacionadas ao automobilismo que eu gosto bastante. Mas vamos lá, vamos seguir. O que a gente vai discutir hoje, né? A gente vai falar principalmente, né, dos desafios que a precificação regular e promocional geram, né, nas empresas, principalmente nos varejistas, né? Eu trouxe aqui alguns números para balizar a nossa conversa, para a gente ter um bom ponto de partida, né? Segundo a McKinsey, 30% das decisões anuais de precificação são falhas, ou seja, 3 em cada 10 preços que são formados nas empresas hoje não geram resultado nenhum, e dos outros 70%, a grande maioria acaba não tendo certeza se ele trouxe resultado. Então, esse é um número bastante interessante, né? Vamos guardar ele, que daqui a pouco a gente volta para discutir. Segundo a Nielsen, mais de 40% dos itens do varejo poderiam gerar mais lucro se tivesse uma precificação inteligente. E o interessante desse dado é que gerar mais lucro não necessariamente significa aumentar preço. Às vezes, diminuir preço também gera mais lucro, se você trabalha com a margem correta, né, demanda correta. Esse é um número bastante interessante também. E, por fim, segundo a Boston Consulting, até 50% das promoções no varejo não geram crescimento relevante de vendas. Então, metade das promoções que a gente faz não gera um aumento de vendas suficiente para pagar o investimento de realizar essa promoção. São números bastante preocupantes, mas que eu trago como alicerce para essa apresentação, e daqui a pouco a gente vai discutir algumas estratégias que vão nos ajudar a superar, né, e corrigir, né, esses números que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E aí a pergunta, né, que todo mundo me faz, principalmente os clientes que a gente já atende, quem a gente está conversando: a inteligência artificial pode ser uma ferramenta estratégica para mudar esses números? A resposta é sim, né? Porém, desde que aplicada da melhor forma. A gente está vivendo um momento de hype, né, da inteligência artificial, principalmente com a popularização, né, das IAs generativas, né, que permitem que a gente construa soluções das mais diversas possíveis de forma muito fácil, mas ela não faz milagre, né? Então, a inteligência artificial com certeza pode nos ajudar a resolver, né, e lidar melhor com esses números, mudar esse cenário, desde que aplicada da melhor forma. E por que ela precisa ser aplicada da melhor forma? Quem já assistiu alguma outra palestra minha, já participou de alguma apresentação, sabe que eu sempre gosto de lembrar que preço não é um problema matemático, né? Esse é uma fala, né, do Michael Deating, que foi um dos primeiros especialistas a lidar com pricing de forma global, né? Ele criou
e coordenou durante muito tempo, né, o departamento de pricing do eBay. E ele fala, né, preço não é um problema matemático, é um problema de julgamento. E eu acrescento que é um problema também de comportamento, porque ele envolve comportamento principalmente dos dados, né, que a empresa tem, envolve comportamento dos clientes, envolve comportamento dos stakeholders, da economia, né, do clima e diversas outras variáveis, né? Então, ele não é um problema matemático, né? Por isso que eu falo, que eu falei, né, que a inteligência artificial pode ajudar desde que usado da melhor forma. E se a gente trata o preço apenas como um problema matemático, a gente deixa de lado milhares de variáveis que impactam na formação do preço, seja o preço regular ou o preço promocional. E quando a gente tem esse viés, né, e muda o viés e passa a olhar para o preço como um problema comportamental, a gente traz essas variáveis e aí a inteligência artificial se torna uma ferramenta extremamente útil e fundamental para que a gente possa mudar aquele cenário de números bastante negativos relacionados à precificação. E como a gente vai fazer isso? Só para contextualizar, deixar todo mundo na mesma página, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar também, e principalmente para deixar, né, bem claro o que a gente está falando do pricing, né? Como que o pricing evoluiu ao longo dos anos e por que hoje é extremamente necessário a gente ter inteligência artificial nesse processo. Vou fazer brevemente aqui um apanhado histórico, né, do como surgiu o pricing, né? As primeiras negociações que a gente tem em registro datam aproximadamente de 9.000 a 6.000 a.C., que são as famosas negociações comerciais de escambo, né, de troca, em que você ia comprar uma vaca em troca de 5 ovelhas, né, por exemplo, e aí haviam negociações. O único mecanismo de fazer essas negociações era por meio de troca de bens que cada pessoa tinha naquela época. Aproximadamente 1.200 a.C., avançando aí, né, quase 5.000 anos, pelo menos, a gente tem os primeiros registros do uso de moedas. Então, ainda baseado no sistema de trocas, que é o que a gente tem hoje, né? A gente troca um bem por alguma coisa, mas eles começaram a ter moedas, né? E definiram valores para essas moedas que passaram a fazer parte dessa negociação. Depois disso, né, aproximadamente 1.000 anos depois, né, já ali em cerca de 100 anos depois de Cristo, a gente tem o primeiro registro de uma lista de compras. Então é quando as pessoas começam a se organizar para que comprem de forma mais estruturada, né? Então, precisa comprar uma lista de mantimentos, de alguma coisa, né, para casa, para o sítio, né? Qualquer coisa que seja, mas de forma um pouco mais estruturada, né? Então o comércio passa a ser um pouco mais organizado, mais ou menos nessa época. Passado ali 1.500 anos, a gente tem o lançamento do primeiro shopping, né, no Reino Unido, né, que foi o Royal Exchange, que é a primeira vez que na era moderna que a gente encontra uma organização comercial mais estruturada, com lojas, né, num único lugar, com o objetivo de atrair mais gente para aumentar as vendas, né? E fechando essa primeira página, né, acontece em 1850, o que eu considero a maior revolução do pricing desde da criação dele, né, desde da criação do comércio, vamos dizer assim. Em 1850, a gente tem aí nos históricos, né, que 3 pessoas ou famílias, né, fizeram essa invenção, mas a família Quaker, né, é o registro mais antigo nos Estados Unidos, que eles acreditavam que todas as pessoas deveriam ser iguais, né, deveriam ser tratadas iguais, já que todos somos iguais perante Deus na crença deles. E aí eles criaram a etiqueta de preço fixo. E foi a primeira vez que as negociações de barganha, né, deixaram de acontecer. E principalmente porque, né, quanto mais pessoas entravam numa loja, menos condições os vendedores tinham de fazer essas negociações. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas quem teve oportunidade, quem não teve ainda, vale a pena, né, no futuro, se conseguirem, né, vivenciar isso. No Oriente Médio, né, ainda é muito comum você barganhar, né? As coisas não têm preços, não têm etiquetas nos mercados mais tradicionais.
E aí você precisa negociar, você precisa, né, descobrir oportunidades e ter a melhor forma ali de pagar barato, né? Então, ainda hoje, né, quando a gente visita o Oriente Médio, é uma boa forma da gente entender como o comércio funcionava há milhares de anos atrás. E com a invenção da etiqueta de preço fixo, foi necessário que realmente a precificação passasse a existir. De uma forma menos estruturada, ela sempre ocorreu desde o início. As pessoas precisavam definir que uma vaca custava 5 ovelhas, depois que uma vaca custava tantas moedas, né? Sempre teve isso, mas não de forma estruturada, de forma calculada previamente para que tivesse o preço definido daquele produto. A partir de 1850, isso passou a acontecer, né? E foi aí que realmente o pricing passou a se tornar uma ciência, né? E algo que as empresas deveriam fazer para que obtivessem resultados melhores, né? Deixa eu só carregar aqui essa segunda tela. Então, em 1879, a gente tem o primeiro caixa registrador. Então, depois de algum tempo ali, né, da invenção da etiqueta de preço fixo, a gente passou também a ter, né, pouco mais de 10 anos depois, o caixa registrador, para acelerar ainda mais o processo de vendas. E em 1895, a invenção da precificação psicológica. Então, reparem que desde a invenção da etiqueta de preço fixo, né, tudo vem, as grandes invenções vêm acontecendo para que a gente aumente a quantidade de vendas, acelerando o processo, né, e o pricing tem um papel fundamental nisso. Em 1937, foi a invenção do primeiro carrinho de compras, né, mais uma vez, com o objetivo de vender mais, acelerar o processo de vendas. Em 1962, a inauguração da primeira Walmart, que é o que a grande maioria dos estudiosos da área consideram como o pai do varejo como é hoje, né? Então, o Walmart passou a ditar as regras de como os varejos funcionavam, né? Com promoções, com gestão de estoque, centros de distribuição. Então, a partir desse momento, o varejo como é hoje, né? A gente recebe muito do que foi construído no Walmart lá em 62. Em 1980, que eu considero a segunda grande revolução na precificação, que foi a invenção da precificação dinâmica, né, pelas companhias aéreas, né? A American Airlines foi a primeira, que precisava de uma forma mais rápida de precificar as passagens aéreas de acordo com a demanda, de acordo com o horário, de acordo com região. E aí os primeiros algoritmos de precificação dinâmica, acompanhando a evolução da ciência da computação também, começaram a surgir. Então, eu sempre trago esse histórico para mostrar para vocês o quanto os dados vieram interferindo nos processos de precificação, né, ao longo da história. Então, quando a gente olha dos últimos 200 anos para cá, né, tudo o que aconteceu foi acontecendo para que as vendas aumentassem, para que o processo ficasse mais rápido, e isso acaba gerando uma quantidade muito maior de dados. Recentemente, nos últimos 10, 15 anos, né, com a popularização do e-commerce, a quantidade de variável que passou a interferir nos modelos de precificação é enorme. Só aqui na Predify a gente monitora cerca de 55 milhões de possíveis variáveis que podem interferir num preço. E depois de 1980, né, como eu falei, com a evolução da internet, a evolução tecnológica, a inteligência artificial é a maior revolução da história do pricing, talvez do comércio e do varejo, nesses quase 11 mil anos de história. E para a gente falar dela, né, o que é inteligência artificial? Só para que todo mundo fique na mesma página, né, eu trago aqui uma definição que o próprio ChatGPT trouxe, né, eu perguntei para ele o que é inteligência artificial, ele trouxe essa definição, eu gostei bastante. E ele fala, né, inteligência artificial é uma área da ciência da computação dedicada a criar sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam inteligência humana. Isso inclui a capacidade de raciocinar, aprender, perceber e tomar decisões de forma autônoma, né? Então, o objetivo da inteligência artificial é ajudar, né, o ser humano a tomar decisões, né, e em alguns casos até mesmo tomar decisões sozinhas, de forma que seja muito mais
rápido, né, e que exigiriam uma inteligência humana para realizar todas essas tarefas, né? Mas o mais importante, ele precisa ser capaz de raciocinar, precisa ser capaz de aprender, perceber e tomar decisões. E para isso, a gente precisa de uma grande quantidade de dados, né? E acaba acontecendo que esses dados hoje interferem, né, muito no nosso processo de precificação, né? Para a gente entender, né, como que a inteligência artificial hoje tem impactado, né, diretamente no dia a dia do varejo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de aplicações da inteligência artificial. Fiquem à vontade de ir colocando no chat aí, quem tiver alguma ideia, alguma coisa que tiver fora aqui, podem ir adicionando. Então, acho que a primeira grande aplicação da inteligência artificial, que já vem ocorrendo há alguns anos, né, é a possibilidade de entender clientes, né? O próprio ChatGPT, os chatbots, né, tem permitido uma interação muito maior, né, com os clientes, fazendo captura de dados, captura de percepção de conversa, né, por meio de inteligência conversacional, e permite que a gente tenha e extraia mais insights sobre os nossos clientes e consumidores, né. Segundo, otimizar operações, né, isso quase que um processo natural, né, então não só no pricing, mas a inteligência artificial já ajuda, né, em análises e gestão de inventário, estoque, abastecimento. A própria Neogrid tem algumas soluções que permitem também essa otimização por meio de inteligência artificial, né. Experiência de compra, então hoje, principalmente no e-commerce, mas também já acontece em alguns varejo físico, né, que a inteligência artificial ajuda na hora de realizar a compra, né. Então, temos algumas ferramentas, inclusive, que conseguem perceber aonde o cliente está dentro de uma loja e direcionar promoções específicas e pontuais para ele naquele momento, né. A gente tem o caso não de muito sucesso, né, da Amazon, né, com as lojas autônomas, que acabou não sendo tão autônoma, né. Não sei se vocês acompanharam, qualquer coisa depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas a experiência de compra já é hoje impactada pela inteligência artificial. Predição de tendências, que eu acho que é onde a IA mais tem gerado resultado hoje para o varejo, né? A gente consegue, por meio de algoritmos de machine learning, redes neurais ou várias outras técnicas e metodologias, fazer previsão de tendências, né, do que está para acontecer, né? Esse é um dos principais resultados que a gente tem aqui na Predify também. A gestão de estoque, como eu comentei, a própria precificação e também a precificação regular e também a precificação promocional. Se quem tiver alguma outro exemplo aí de onde a inteligência artificial está revolucionando o varejo, fique à vontade de colocar aí no chat também. Se quiserem comentar alguma coisa, podem citar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade também, pessoal. Tudo bem aí, Gabi? Algum comentário? Tudo bem por enquanto, viu, Carlos? Pode seguir. Por enquanto não temos nenhuma dúvida ali no chat. Boa. Continuando aqui, eu trouxe 3 exemplos de grandes varejistas, né, que acabaram já realizando, né, grandes evoluções com a inteligência artificial nos varejos, né. Então, por exemplo, a Amazon, né, que foi pioneira do uso da IA para recomendação de produtos. E eles desenvolveram, né, o famoso algoritmo de filtro colaborativo item a item, que basicamente o que esse algoritmo faz? Ele analisava o comportamento dos clientes na compra online, clusterizava, né, ou melhor, classifica esses clientes de acordo com determinados perfis, e aí esse algoritmo é capaz de sugerir, né, de acordo com um determinado perfil, qual produto pode ser interessante para uma pessoa que acabou de chegar na loja, né, no e-commerce deles para fazer uma compra, por exemplo. Esse algoritmo ele é bastante famoso, né, de recomendação. A grande maioria dos algoritmos hoje são baseados ou derivados desse, né? Na própria Predify a gente tem um algoritmo de recomendação de promoções silenciosas, né, que é baseado, né, também nessa estrutura que a Amazon criou. E esse algoritmo ficou mundialmente famoso, né? Tem bastante artigos científicos sobre ele, vale a pena dar uma estudada. A Walmart também, né, ela sempre utilizou, né, nos últimos anos ela foi uma das pioneiras também e utiliza bastante tecnologia, e com a inteligência artificial ela faz a gestão de estoques e precificação dinâmica.
E esse algoritmo, o grande diferencial dele é que ele é capaz de identificar tendências geolocalizadas. Então, quando ele percebe que uma determinada região tem um potencial aumento de vendas, né, sazonal ou não, ele é capaz de otimizar o estoque daquela região, fazendo preços melhores, né, para que aquela região possa vender mais, atingir todo o potencial do estoque, não ter ruptura, né? Então, um algoritmo bastante interessante também, que hoje a gente também já aplica aqui nas nossas tecnologias. E o Alibaba, né, a gigante chinesa, né, lançou um conceito de New Retail, né? Então, eles integram online e offline e toda a cadeia logística utilizando dados e inteligência artificial para criar o que eles chamam das lojas do futuro. Na China já faz bastante sucesso, eles crescem muito, né? Hoje já é um dos maiores, né, do mundo, e bem interessante, né, o que eles estão fazendo com inteligência artificial, vale a pena dar uma olhada também. Depois a gente vai compartilhar o material com vocês vão poder estudar um pouquinho mais a fundo esses algoritmos. E aí, pessoal, seguindo aqui, eu trouxe alguns pontos, né, para a gente discutir também sobre estratégias da inteligência artificial que a gente pode adotar e aplicar, né, no nosso dia a dia, né? Primeiro para preço regular, daqui a pouco a gente vai falar também para preço promocional. Então, falando de preço regular, 4 pontos aqui que a inteligência artificial já permite que a gente crie estratégias baseada neles para atingir resultados na nossa precificação. O primeiro delas, né, análise de sortimento. Então, a IA permite que a gente adote estratégias, né, para entender qual é o nosso mix ideal e, principalmente, entendendo esse mix ideal, quais são as ações que a gente pode fazer de preço para que a gente possa atender melhor os nossos consumidores, né? Segundo ponto, análise de elasticidade, que é algo fundamental para o varejo. O varejo vem fazendo análise de elasticidade há muito tempo para entender, né, o quanto a variação de preço impacta na demanda dos produtos, mas hoje a inteligência artificial consegue elevar, né, a quantidade de dados que a gente analisa para outro patamar, e isso gera um resultado muito interessante na elasticidade. Não só a elasticidade simples, mas também a cruzada, né, para que a gente possa analisar dados de um produto com um produto similar ou complementar ou concorrente, também dados de outros concorrentes, para a gente entender todo o impacto, né, dessa variação de preço na elasticidade, trazendo também variáveis de mercado, né? Então, o quanto o clima impacta na minha demanda, né, o quanto o clima impacta no meu preço, né, renda média familiar, potencial de consumo, né, são várias possibilidades que a gente tem para entender e melhorar, né, os nossos algoritmos de elasticidade com inteligência artificial. Precificação dinâmica, né, que muito popular no e-commerce, praticamente eu diria que 9 em cada 10 e-commerces hoje bem estruturados têm um algoritmo de precificação dinâmica, e isso também já começa a se popularizar no varejo, né, de forma que a inteligência artificial permita que a gente remarque preços com maior agilidade e de forma estratégica, né, pensando em uma possível reação, né, mais rápida a uma ação concorrente, ou até mesmo para buscar novas oportunidades de acordo com as condições que a gente encontra no nosso dia a dia no varejo, né? E previsão de demanda, também extremamente importante. A IA já é capaz de prever com uma assertividade muito alta o quanto a gente vai vender de um produto em determinadas ocasiões, seja com preço regular ou com preço promocional também. Se alguém tiver mais alguma ideia que acha que ficou faltando aqui, pessoal, podem colocar. Eu trouxe só aqui alguns dos 4 principais pontos, né, que eu considero, mas tem várias outras aplicações e estratégias, né, que a gente pode adotar com inteligência artificial no preço regular. Passando para o preço promocional, da mesma forma, né, assim como a gente pode analisar o mix, né, dos nossos clientes, a cesta ideal, né, dos nossos clientes, a gente pode entender a segmentação e o comportamento desses clientes. Então, a gente consegue gerar insights, né, a partir de classificação, de agrupamento, entendendo como os nossos clientes consomem os nossos produtos, qual é o potencial de consumo, quanto eles estão dispostos a gastar, né, num determinado período na compra, né, de um determinado bem, produto. Isso é algo bastante interessante. Otimização de promoções, com essas informações de perfis, segmentação do cliente, potencial de consumo,
a gente consegue otimizar, né, uma promoção. Pô, se eu sei que um cliente está disposto a gastar, né, R$40 num produto durante um período de 10 dias, né, qual é o melhor preço que eu posso executar nessa promoção para atingir esse potencial de consumo máximo do meu cliente? Ofertas personalizadas, né, como eu falei, na própria Predify a gente tem algoritmos que permitem que a gente calcule o melhor desconto no melhor produto para cada CPF que a gente tem dentro dos nossos CRMs, né, de forma totalmente legal, né, dentro da LGPD, né, trabalhando somente com aqueles clientes que realmente são fidelizados, que querem receber descontos e ofertas especiais. A inteligência artificial já é capaz de fazer isso. E também, assim como no preço regular, a previsão de demanda, né, o quanto eu vou vender, né, a mais de acordo com a promoção que eu vou realizar. E reparem que a maioria dessas estratégias, né, dessas táticas, né, que eu trouxe, elas acabam se interligando, né? Então, para a gente fazer uma previsão de demanda, a gente tem que entender uma análise de elasticidade, a gente tem que entender a segmentação do cliente, tem que saber se é uma oferta personalizada ou não, né? Otimizar as nossas promoções, fazer o preço regular da melhor forma de outro lado. Então, a inteligência artificial, o objetivo dela é isso, é agregar, né, mais informação, mais dados para que a gente tenha um processo que eu costumo dizer de full pricing, né, que é fazer a precificação considerando todas as variáveis possíveis que interferem naquele preço. Pessoal, tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, levantem a mão aí. E já encaminhando aqui para a parte final, para a gente poder bater papo mesmo, eu trouxe aqui alguns conceitos e tendências que devem interferir ainda mais no pricing nos próximos meses, né? Talvez aí no curtíssimo prazo, né? Dado a capacidade de evolução da inteligência artificial. Lembrando que há pouco mais de 2 anos a gente não tinha ChatGPT e o que ele é hoje, a grande maioria das pessoas já utiliza muito mais o ChatGPT do que outras ferramentas na internet, né? Então é tudo muito rápido. E o que eu acredito que vem de tendência aí para os próximos meses, falando da IA, né, tanto para o pricing regular quanto promocional? Economia comportamental, né? Lembra que eu falei que preço não é um problema matemático, ele é um problema de comportamento. Então, entender um pouquinho de economia comportamental, entender como as pessoas tomam decisões, e tem 2 autores bastante conhecidos, né? Infelizmente os 2 morreram, né? O Daniel Kahneman morreu há poucas semanas, mas eles ganharam o prêmio Nobel, né, com essa teoria, que eles dizem que as pessoas tomam decisão de compra baseado em 2 motores no cérebro, né? Primeiro, a intuição, que é basicamente, vou comprar um produto A e ele identifica uma similaridade com um produto B que ele já adquiriu há muito tempo, gostou, e isso faz ele comprar aquele produto. Ou pela razão, que às vezes ele não conhece aquele produto, não encontrou nenhum similar, e ele precisa tomar uma decisão se tem uma boa relação custo-benefício, se ele tem orçamento para fazer aquela compra, se aquilo traz um bem para ele ou não, né? E quando a gente entende essas 2 possíveis formas de tomada de decisão e a gente aplica isso no pricing, né, principalmente atrelado à segunda grande tendência, né, que eu cito aqui, que é a percepção de valor, a gente começa a olhar diferente para o nosso pricing, né? Então, o professor Robert Dolan, né, professor de marketing de Harvard, ele tem um livro bastante famoso, né, chamado Princípios do Price. E esse livro ele fala, né, que as empresas devem estruturar um processo de pricing que muito menos focado no custo versus preço, né, que custou R$10, eu aplico um markup e multiplico por 2 e vendo por 20, mas que ele deve olhar muito mais direcionado do preço para o valor. Se você consegue entregar um valor real, né, e o seu cliente é capaz de perceber esse valor, né, ele vai pagar aquele preço e vai ter uma sensação de justiça nesse preço, né? Então, assim como eu falei, né, e tudo isso envolve comportamento. Então, a percepção de valor vai depender e vai envolver muito o entendimento do comportamento do nosso shopper, né? Então, essa é uma tendência que muitos dos grandes varejos já vêm aplicando, né, e está se popularizando cada vez mais. As IAs generativas, né, já estão no nosso dia a dia, não só o ChatGPT, agora a gente tem o Gemini do Google, tem o Llama do Facebook, né, da Meta, e várias outras.
né, que já estão no nosso dia a dia e geram bastante eficiência operacional, né, seja no marketing, seja na precificação, seja no administrativo. Hoje o ChatGPT já está presente e nos próximos meses a IA generativa vai ter um impacto muito grande, né, principalmente quando a gente fala de precificação promocional, porque a gente vai conseguir gerar conteúdos de vídeo muito mais rápido, permitindo que campanhas sejam feitas de forma mais rápida, com mais material. Então, eu prevejo aí que a gente vai ter um impacto bastante interessante, né, com essa nova fase da IA generativa, trabalhando também não só com texto e imagem, mas também com vídeo, permitindo que qualquer pessoa faça isso de forma muito mais rápida, né? E claro que isso daqui, pessoal, é só uma opinião minha. Se não acontecer, não printem, né, para jogar na minha cara depois, mas eu acredito que isso tem bastante potencial da gente lidar com essas tecnologias e tendências nos próximos meses dentro dos nossos varejos. E aqui trazendo também 2 pontos, né, que eu acredito que são bastante úteis, né, e são grandes tendências, né. Lembra que eu falei lá no início, né, que eu faço pesquisa no meu mestrado em inteligência artificial, precificação ética, né, em algoritmo de inteligência artificial, e o principal resultado dessa pesquisa é que hoje a melhor forma da gente garantir que preços sejam mais éticos é atuar utilizando, né, um tipo de inteligência artificial que não é muito popular, mas é o que a gente chama de inteligência artificial explicável, que ela permite, né, nada mais é do que uma IA transparente. Ela não é uma IA caixa preta, black box, né, como a gente consome hoje na grande maioria. Plataformas de streaming já fazem isso, né, ela analisa os nossos dados, sugere filmes, músicas, mas a gente não sabe que dados ela está utilizando para fazer aquilo. Isso é uma IA caixa preta, né, que é a IA tradicional. E a inteligência artificial explicável ela é totalmente transparente. Então, quando a IA sugere um preço, ela vai explicar por que ela está tomando aquela decisão e mostrar o peso de todas as variáveis que impactam nessa precificação, seja ela regular ou promocional. E com isso a gente consegue, né, garantir que os tomadores de decisões considerem as variáveis, né, e aspectos éticos e sociais para garantir que os preços não aumentem, né? Um exemplo de precificação ética. Lá no Sul, a gente está vendo tudo que está acontecendo. Seria bastante antiético se as pessoas e os varejos começassem a aumentar preços, né, justamente agora, nesse momento de catástrofe, né? A gente tem estudos durante a pandemia que em países de primeiro mundo, né, como a Inglaterra, o aumento dos preços de itens de higiene básica causou aumento de doenças, né, que estavam quase desaparecidas devido à falta de acesso a itens de higiene básica, como papel higiênico, algodão e algumas outras coisas. Então, a precificação ética ela tem um peso muito grande, né, no que a gente faz no nosso dia a dia, principalmente em países como o nosso, com bastante desigualdade, né, muita inflação. E os preços, né, abusivos, eles podem até causar impactos sociais mesmo, né, diminuir o poder de compra de uma parcela da população mais carente, desculpa. Mas a inteligência artificial explicável ela é capaz de equilibrar isso, né, entendendo que as empresas precisam buscar lucro, né, atingindo o máximo possível de lucro, mas também entendendo os vieses, né, éticos e sociais, né, que isso pode causar e contribuindo para que a gente possa ter um país, né, e uma sociedade mais sustentável, que todos tenham acesso a itens de necessidade básica, principalmente. Já adiantei aqui também falando um pouco da precificação ética, né? A inteligência artificial pode ajudar a gente a conseguir preços saudáveis para a empresa, competitivos no mercado e justos para o consumidor. E só para a gente partir aqui para a etapa final, né, trouxe aqui alguns cases de sucesso, né, do que a gente já encontrou no nosso dia a dia, do que o nosso algoritmo é capaz, só para a gente mostrar o poder da inteligência artificial. Então, vou só para relembrar aqui aqueles números, né? Lembra que eu falei que a McKinsey, né, 30% das decisões de precificação são falhas. Segundo a Nielsen, 40% dos itens do varejo poderiam gerar mais lucro.
E segundo a BCG, que é Boston Consulting Group, até 50% das promoções do varejo não geram crescimento relevante em vendas. Aqui na Predify, com a nossa inteligência artificial, a gente conseguiu fazer com que os preços gerados pela inteligência artificial gerassem 76% mais receita, né, que a IA tradicional. Por outro lado, a gente fez com que os preços gerados pela IA gerassem 48% mais lucro que a precificação tradicional. E, por fim, itens precificados pela inteligência artificial tiveram, em média, 125% mais demanda e também trouxeram um ROI de até 26 vezes maior, né, em campanhas promocionais. E tudo isso acontece porque, né, a IA ela é capaz de transformar os nossos analistas de pricing em super-humanos. É humanamente impossível fazer com que uma pessoa precifique milhares de produtos, às vezes 5, 10, 15 mil produtos, de forma pontual, considerando todos os dados e as melhores condições para aquele preço, né? Então, a grande maioria das vezes, os nossos analistas de pricing no varejo precificam ali os 200, 300 produtos que são os principais, e os outros acabam fazendo precificações, né, menos detalhadas, né, e por categoria, por grupo, por família, deixando bastante dinheiro na mesa. Então, a IA ela é capaz de precificar milhares de produtos em poucos minutos. E isso gera um resultado muito grande, né, no final do mês, e esses foram alguns dos resultados que a gente trouxe aqui. Pessoal, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Deixei aqui um QR Code, né, direcionado para o meu LinkedIn. Se vocês tiverem dúvidas também, podem me acionar, vamos conversar, né, fazer network.